Hoje vamos terminar de tirar lições de Gênesis capítulo 5. Seguiremos agora a partir do versículo 18. Antes, porém, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para seguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 5, versículos 18 a 20. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Já vimos no nosso estudo desse trecho que Jared significa descida. Por quê? Porque na época desse homem, segundo a tradição judaica, houve um declínio moral global. Em outras palavras, aumentou a corrupção da humanidade. Além disso, provavelmente anjos maus, isto é, demônios, desceram à terra também. Então, esse nome descida pode se referir a um desses casos ou até mesmo aos dois. Pode se referir tanto ao declínio moral, à descida moral, vamos dizer assim, da humanidade, ou também à descida dos anjos maus para ficarem um tempo neste mundo. Como assim, professor? Que história é essa? Nós vamos estudar mais sobre isso em Gênesis 6. Por enquanto, basta saber dessa informação. Bom, a aplicação aqui é a seguinte: mesmo quando o mundo desce moralmente, temos de permanecer firmes em Deus. Jared tinha esse nome, descida, e em vez de se acomodar com isso, resolveu criar seu filho nos caminhos do Senhor. Sim, o filho de Jared foi Enoque, aquele que andou com Deus. Muitas pessoas olham para esse mundo, vê que ele está perdido, que estamos caminhando para uma piora, e às vezes considera isso como motivo para acomodação. Não tem o que eu fazer mesmo, isso já está escrito na Bíblia, a coisa vai de mal a pior. Jared não pensou assim. Mesmo notando que ao seu redor a humanidade estava declinando moralmente, ele fez a sua parte e criou seu filho como um homem de Deus. E realmente a Bíblia registra a história de Enoque como alguém que andou com Deus e, pelo visto, Deus gostou tanto dele que o tomou para si, o tirou deste mundo, fez ele ir para o terceiro céu sem passar pela morte física. Impressionante. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Bom, o versículo diz aqui: andou Enoque com Deus e já não era. Em outras palavras, ele não morreu. Esse já não era deve ser entendido como já não estava. Não estava onde, professor? No planeta. Deus o tomou deste planeta. Ele já não estava aqui. Deus o tomou para si. Enoque foi alguém que se destacou no meio de uma geração inteira marcada pela morte espiritual. Está aí um bom projeto para a vida, não é? Nos destacarmos ou nos diferenciarmos do grupo onde vivemos. É claro que jamais seremos como Enoque, que se diferenciou de toda uma geração, mas basta que sejamos exemplo, pelo menos no lugar onde moramos, no seio de nossa família, ou na escola onde estudamos, na sala que frequentamos em nossa escola, ou mesmo entre os vizinhos, aqueles com quem costumamos nos encontrar, cumprimentar. Só isso já é um grande projeto de vida que certamente vai agradar a Deus. Sua fé, sua confiança em Deus pode lhe dar a vitória sobre a morte. Mas, professor, você acha mesmo que eu posso escapar da morte física como Enoque? Não, sinceramente eu não acho. Mas aquele que confia e tem fé em Deus, com certeza escapa da morte eterna. Essa que é a morte perigosa. A morte física, na verdade, nós a tememos porque nenhum de nós passou por ela ainda. Mas para o crente, ela é só um abrir e fechar de olhos. A gente morre num momento neste mundo e no instante seguinte estamos com Cristo. Então, como nós não passamos por isso ainda, a gente tem medo. Isso é normal. Agora, a morte perigosa mesmo é a morte eterna. Aquela da qual não podemos escapar. Um estado de sofrimento
sofrimento sem fim. Isso sim deve nos atemorizar. Logo, sempre mantenha sua fé e confiança em Deus, assim como Enoque. A aplicação aqui é a seguinte: andemos com Deus diariamente. Enoque, pelo visto, fazia isso. Eu até acredito que ele não andava só com Deus em termos de relacionamento, mas inclusive fisicamente. Penso que Deus, como fazia com Adão e Eva no início, lá no paraíso, tomava uma forma humana e andava com Enoque, coisa que ele não fazia com nenhum outro ser humano. E nessas caminhadas, dia a dia, esse relacionamento se desenvolveu, foi se tornando mais forte, a ponto que Deus quis Enoque perto dele o tempo todo. Não, agora você vai viver comigo lá no céu. Mais importante que viver muito nesta terra, nesta vida, é viver em comunhão com Deus. Enoque, aqui mesmo neste mundo, viveu pouco em relação aos seus contemporâneos. Viveu 300 e poucos anos, enquanto que os outros viviam 800, 900 anos. Mas desde aquela ocasião em que ele foi arrebatado, ele está até hoje lá na glória. Muito bem, com certeza. Versículos 25 a 27 diz assim: Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. O homem que mais viveu fisicamente, 969 anos. Fácil até de memorizar, 969. Só que o detalhe, mesmo assim ele morreu. Longevidade não substitui eternidade. Melhor do que viver muito é viver da forma correta, porque se vivermos da forma correta, isto é, com temor do Senhor em nossa vida, procurando agradar a Deus e ser gratos a Ele pela tão grande salvação que Ele nos concedeu em Jesus, isso é melhor do que viver muito fisicamente. Inclusive, há pessoas que vivem muito tempo, muitos anos de vida, mas envelhecem sem saúde, doentes, com problemas. Então, nem sempre velhice é sinônimo de coisa boa, não. Metusalém viveu 969 anos. Mas o que importa saber aqui é: foi ele um homem de Deus? Foi ele alguém que, à semelhança de seu pai, também andou com Deus? Aplicação: não busque só viver muito. Tenho ouvido pessoas falando: eu quero viver 100 anos, 120 anos, não sei o quê. Não busque só viver muito, mas viver bem diante de Deus. Versículos 28 a 31. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Curioso, não é? Metusalém, pai de Lameque, viveu 969 e eu falei que é fácil de memorizar essa idade, 969. E o filho de Metusalém, Lameque, viveu 777 anos. Mais fácil ainda, 777, mas também morreu. Lameque deu um nome profético ao seu filho, chamou ele de Noé. Por que profético? Porque Noé quer dizer consolo, consolação, alívio. Eu defendi durante o estudo desse trecho que Lameque deve ter ficado sabendo, por uma revelação, que seu filho seria aquele que passaria pelo dilúvio com sua família e que provavelmente inauguraria uma nova era na humanidade. Daí porque ele ter dado esse nome, consolo, consolação, alívio, acreditando que Noé ia começar uma fase para o mundo, uma fase melhor do que a que eles estavam vivendo. Afinal de contas, como eu acabei de ler aqui, a humanidade estava declinando moralmente, a coisa estava ficando muito feia, e aí Noé veio e deu essa esperança para Lameque, por isso que ele lhe deu esse nome, Noé, consolo, consolação, alívio. A aplicação aqui é: ore para que seus filhos tragam bênção às futuras gerações. Lameque acreditava que isso iria acontecer com Noé. Noé vai começar uma nova fase para a humanidade. Quando a gente tem filhos, essa deve ser a nossa esperança, que os nossos filhos façam a diferença para o mundo, se for possível. Que eles sejam instrumentos de bênção, que eles possam realmente edificar vidas. Essa é a nossa esperança, ou deveria ser. Oremos por isso, que meu filho possa ser alguém que marque a sua época. Já pensou? Último versículo, versículo 32 diz: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã
e Jafé. Veja só, ele gerou 3 filhos. Eu expliquei durante o estudo que não é que ele teve trigêmeos. Provavelmente o texto deve ser entendido que ele começou a gerar filhos só aos 500 anos de idade. E também vimos que Sem não foi seu primogênito. O primogênito de Noé ou foi Cã ou foi Jafé. Sem não. O texto bíblico informa. Mas vamos lá. Deus prepara um homem para a história da salvação. Noé. O que significa que, mesmo num mundo em decadência, Deus levanta justos. É sempre assim. Por mais que a gente olhe para a situação ao nosso redor e pense que ninguém se salva, e pense que ninguém se salva, que não há mais homens e mulheres de Deus, sempre estaremos errados com essa opinião. Por quê? Primeiro, porque nós, como crentes, devemos ser a exceção. Não é o caso de ficarmos esperando que apareçam homens e mulheres de Deus. Não. Nós mesmos devemos olhar para o nosso andar, o nosso proceder, a nossa vida e tomar a seguinte decisão: se não vejo homens e mulheres de Deus ao meu redor, eu serei um. Eu serei um homem de Deus, ou eu serei uma mulher de Deus. Você tem que pensar dessa maneira. Deus levantou Noé no meio de uma geração caída. A aplicação é óbvia. Mesmo em tempos difíceis, temos de ser como Noé, alguém usado por Deus para abençoar o mundo inteiro. Podemos resumir as lições de Gênesis 5 da seguinte maneira. Primeiro, Deus valoriza nomes, famílias e gerações. Lembra? Devemos valorizar também nossa família, principalmente aqueles em nossa família que são servos de Deus. Temos muito a aprender uns com os outros. Às vezes com o irmão, com um primo, com um pai, uma mãe, uma tia. Segundo, o pecado trouxe a morte para todos. Não faz sentido viver como se não fôssemos morrer, porque todos morreremos. Uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte, quando perguntado sobre morte: não está nos meus planos, não. Quem dera que fosse fácil assim, né? A morte fazer ou não fazer parte de nossos planos. Ela está no caminho de todos nós. Ela está no fim dessa estrada. O pecado trouxe isso. O importante é como vivemos antes e depois dela. Terceiro, é possível andar com Deus no meio de uma geração corrupta. Sim, é possível. O próprio pai de Enoque, cujo nome significava descida, ele mesmo mostrou que não era alguém corrupto, alguém que não se preocupava com uma vida de santidade. Tanto é que ele criou Enoque para ser um homem de Deus. Além disso, nós vimos aqui que o pai de Noé tinha esperança de que seu filho fosse trazer uma nova era. Provavelmente, ele também não era alguém indiferente às coisas de Deus e a um mundo melhor, moralmente falando. Por fim, temos o próprio Noé. A Bíblia dá o relato de que ele era um homem íntegro em relação aos de sua época. Quarto lugar, nossa vida deve deixar legado para filhos e netos. Professor, como assim? Nossa vida deve deixar algum tesouro para nossos filhos e netos. Ah, mas eu não tenho um tostão no bolso, como é que eu faço? A maior riqueza que podemos deixar para nossos filhos não é riqueza material, não. Muitos pais, inclusive, confundem muitas coisas. Preenchem os filhos com presentes, com mimos, com regalias, com privilégios materiais e esquecem de compartilhar de suas próprias presenças. Não à toa, muitos filhos e filhas crescem indiferentes a seus pais, porque houve uma confusão desde cedo. O legado é um tesouro imaterial. É um tesouro que pode se mostrar em termos de valores morais, em termos de exemplo para se seguir, em termos de ensinamento sobre Deus, vida com Deus, Bíblia. Isso é legado. Nossa vida deve deixar legado para filhos e netos. Por fim, em quinto lugar, a esperança está em Cristo, descendente prometido, aquele que venceu a morte. Nós já sabemos da história. Passa o dilúvio, Noé sai da arca com sua família e o pecado recomeça a sua jornada de destruição. Só Cristo é a esperança para a humanidade. Deus poderia mandar 10 dilúvios. Ainda assim, o mundo não iria melhorar. Só Jesus pode transformar o homem e recuperar completamente a imagem de Deus nele. Para terminar, quero dizer algumas breves palavras. Falei há pouco sobre legado. O capítulo mostrou para nós que cada pessoa deixou filhos e história. Alguns nomes se perderam, outros marcaram a fé, como Enoque e Noé. Isso ensina que nossa vida não é apenas para nós, mas é também para influenciar outros. O que nós estamos semeando hoje será colhido por nossos filhos e netos, sabia disso? Filhos, netos, amigos, pessoas que nem imaginamos. Que lembrança
deixaremos. Viva de modo que a sua fé, o seu caráter, os seus valores sejam lembrados, não apenas suas conquistas materiais. Não se iluda com essas coisas como se elas fossem as mais importantes. Zaqueu, ele aprendeu isso. Por isso que ele julgou que tudo que ele tinha não valia mais nada diante do conhecimento de Cristo. Quanto à mortalidade, o refrão constante no capítulo todo é: e morreu. Você notou? Conta a história, centenas de anos, papapá, e morreu. A genealogia, embora seja ignorada por muita gente que vai ler a Bíblia, ela é um lembrete para nós de que por causa do pecado a morte é certa. É certa. Só existe genealogia porque as pessoas morrem. Senão, não haveria sentido em registrá-las. Mesmo o mais longevo dos homens, no caso Metusalém, morreu. Esse eco fúnebre, e morreu, e morreu, e morreu, mostra que a vida é curta diante da eternidade. Portanto, não desperdice o tempo com coisas fúteis. Planeje sua vida sabendo que ela tem fim. Prepare-se para a eternidade. Vou pensar nisso depois. Acabar de ver esse vídeo, vou cuidar da minha vida. Não. Planeje sua vida sabendo que ela tem fim. E sobre fé e prática, quero dizer também o seguinte: no meio de tantos nomes e mortes, 2 destaques surgiram: Enoque, que andou com Deus, e Noé, que foi um instrumento de esperança. Não é isso? Tais coisas nos mostram que a fé não é teórica, ela é vivida no cotidiano. Andar com Deus é um relacionamento diário, é gerar esperança e deixar marca no mundo. Mas não tenho andado com Deus diariamente. Esse é o desafio para todos nós. Para todos nós. Que a nossa vida possa ser como a de Enoque e Noé. Um testemunho de comunhão com Deus, testemunho de esperança também, porque se eles, que foram homens, seres humanos como nós, tiveram esse privilégio, puderam andar com Deus, se relacionar com Ele, serem íntegros na geração em que viviam, nós podemos também. Afinal, tudo é graça, ou não é? Gênesis 5 nos ensinou que a vida é breve, mas pode ter peso eterno. Cada um deixa um legado, bom ou ruim. Todos enfrentam a mortalidade, mas quem anda com Deus exerce uma fé prática que transforma sua geração. Reflita sobre isso, escreva no papel os valores que você deseja transmitir e que Deus te abençoe nesse propósito.